Olá, família Rio. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast baseado na série de mensagens Menos de Mim, Superando a Tirania do Ego. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito especial, um dos mais urgentes e sensíveis dos assuntos da nossa geração, sexualidade na cultura do self. Tema bom, hein? Se esse tema te anima, já compartilha esse episódio com alguém, curte aqui o vídeo e acompanha a gente nas nossas redes sociais da Igreja Rio. Isso ajuda as demais plataformas para espalharem o nosso conteúdo. Eu sou Thomas Souza e eu estou aqui com convidados muito especiais que eu gostaria de apresentar logo mais depois da nossa vinheta. Estamos aqui com dois convidados muito especiais, dois missionários que estão na linha de frente, sempre trabalhando esse tema da sexualidade. E eu gostaria de apresentar para vocês Natália Faria e também Edivaldo Cruz, grande homem de Deus. Que bom que vocês estão aqui e aceitaram bater esse papo com a gente. Aliás, Natália já trabalha com esse tema da sexualidade no seu ambiente missionário há um tempo. Como surgiu esse interesse, Natália, por falar um pouco mais para esse público e tocar um pouco nesse assunto que é tão delicado? Então, para mim é um grande prazer a gente estar aqui conversando sobre um assunto que é inerente a todos nós. Quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando sobre todos nós, né? E eu fui missionária e eu estava passando um tempo no Paraguai e eu comecei a perceber como o Paraguai tinha uma grande demanda, uma grande necessidade de pessoas que estavam procurando ajuda para falar de sentimentos, de emoções. E eu fiz um trabalho em escolas. E nas escolas, a gente tinha um intervalo onde a gente ouvia os alunos, escolas para adolescentes. E ali, o que eu mais escutava eram pessoas com dificuldades na área da sexualidade, pessoas que passaram por abuso sexual. E a partir daquele momento, eu comecei a estudar o tema do abuso sexual. E quanto mais eu estudava, mais pessoas chegavam para mim, perguntando sobre isso, pedindo ajuda sobre isso, porque, de fato, o abuso sexual, ele impacta, né, significativamente a sexualidade. Então, através do abuso sexual, eu comecei também a ouvir pessoas e trabalhar o assunto da sexualidade. Eu comecei um curso, fazer curso, e assim ouvir as pessoas. E para mim, eu entendi que uma coisa puxava a outra, né? Não tinha como eu falar de abuso sexual e não também conversar sobre a sexualidade, porque uma pessoa que passou por uma vivência, uma experiência abusiva sexualmente na infância, a sexualidade dela é impactada, né, ao longo de sua vida. Muito interessante. Na cultura do self, uma das áreas mais afetadas é a sexualidade. Nós vivemos hoje o que nós conhecemos por revolução afetiva, quando os nossos sentimentos tomam o controle, determinam a identidade e se tornam o grande objetivo das pessoas. Então, nós precisamos falar sobre esse tema tão relevante que é a sexualidade, e temos aqui pessoas que têm não apenas autoridade teórica, mas também autoridade prática, porque vivenciaram no seu dia a dia dilemas muito profundos da sexualidade. Edivaldo, seja muito bem-vindo hoje. Fala um pouquinho de você, o que você faz hoje, qual é a sua missão entre nós. Então, me chamo Edivaldo, como pastor, né? Falou agora. Então, hoje, como cristão, né? Para quem viveu durante muitos anos na transexualidade, né? E hoje sendo alcançado pelo Senhor, né? E hoje eu fazendo esse trabalho hoje com os transexual, aonde um dia Deus ele me alcançou, onde Deus ele me tirou das esquinas, e hoje eu sou essa pessoa que leva o evangelho para a vida dos travestis, a vida dos trans, das garotas final do sexo, né? Então, para mim hoje é um privilégio, é uma honra estar servindo hoje, sendo
discipulador na vida deles. E, então, assim, hoje está nesse lugar, né, que o Senhor me chamou para viver, para discipular, para amar, para cuidar. Então, falar sobre esse tema para mim é algo muito especial, né? E é isso que eu quero falar, né? Excelente. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre como foi a sua experiência, mais profundamente. Mas antes, bom, sexualidade é um tema que a gente precisa entender também, compreendendo a cultura. E nós vivemos na cultura do selfie. Natália, fala um pouquinho pra gente sobre como você enxerga a sexualidade na cultura do selfie. Quais são as diferenças do padrão bíblico da sexualidade para essa sexualidade que nós vemos hoje em dia? Como você enxerga tudo isso? Eu acredito que sexualidade é, é a dimensão integral do ser humano. Ela envolve aspectos emocionais, ela envolve nossos afetos, ela envolve o nosso corpo, ela envolve os aspectos psicológicos e também, né, o nosso espírito, a nossa parte espiritual. E eu acredito muito, né, houve aí, em 1960, houve a revolução sexual e ela mudou os parâmetros sobre como a sexualidade ela é entendida, vivida e experienciada na sociedade, né? Se a gente olhar um pouquinho, por exemplo, para o casamento era uma instituição eterna, né? Até as pessoas morrerem, se separarem. Então, ali havia não só um vínculo onde havia interesses individuais que se encontravam, mas havia ali um compromisso, havia ali uma ideia de construção para a vida. E quando a gente para observar o que a revolução sexual trouxe, ela trouxe um aspecto onde o indivíduo passou a ser a pessoa que decide e que direciona sobre o que ele tem, o que ele sente é colocado em primeiro lugar, né? Então, antes o que era um compromisso era uma forma de enxergar o outro numa aliança. A gente percebe que através da revolução sexual, os afetos passaram a ter prioridade e o que eu sinto é o mais importante, né? E aí, com isso, o que acontece? Há também uma objetificação desse outro. Então, esse outro ele é um objeto do que eu quero me satisfazer nesse outro. Então, isso não tem a ver só com ato sexual, isso tem a ver também como a gente enxerga as relações, né? Sempre, por exemplo, a gente vê tantos casos, por exemplo, violência sexual. E nem só violência sexual, às vezes violência entre os seres humanos mesmo, é onde eu enxergo aquele outro como escravo daquilo que eu quero que ele seja e daquilo que me satisfaz. E onde ele não me satisfaz mais, então eu descarto, então eu quebro a aliança do que eu tenho com ele. Então, dentro dos padrões cristãos, a gente entende, né, que a sexualidade ela é um dos aspectos do ser humano, né? A sexualidade ela envolve o sentir. Só que eu acredito que a diferença, né, que a gente vê hoje sobre a concepção do mundo é que o sentir ele passa a ser uma direção. O que eu sinto me direciona. E no Evangelho a gente entende que a sexualidade envolve o sentir, mas o que nos direciona não é o sentir. O que nos direciona é o propósito de Deus, é o que o Senhor disse sobre nós. Então, é aquilo que Ele tem para a nossa vida, é esse corpo que Ele criou, que Ele já disse alguma coisa sobre esse corpo, que esse corpo deveria ser, né? Então, eu acho que a diferença do que a gente acompanha hoje da diferença entre como o mundo vê a sexualidade, como, né, dentro de uma cosmovisão cristã, a gente percebe que no cristianismo, a sexualidade ela é para ser sentida, experimentada no nosso corpo, no nosso afeto, né, nas nossas relações, mas ela não é o que direciona, ela não é diretiva. O que nos direciona é a palavra de Deus, é o que Deus quer de nós, é o que Deus espera de nós, né?
Exatamente, muito bem. A sexualidade parece que nesse ambiente cultural do self se tornou apenas uma estratégia de satisfação e o ser humano foi reduzido a quase impulsos sexuais animais. Mas a gente percebe que a sexualidade é o ápice da intimidade que Deus oferta para um casal. Então, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, mas é impossível entender sem antes reconhecer o processo de formação, como é que nós somos formados sexualmente. E nós não podemos esquecer que é lá na infância, nas nossas primeiras experiências, os conceitos. E eu sei que Edivaldo pode nos falar um pouco. Edivaldo, como foi o seu processo de formação sexual? Me conta um pouco da tua história, como você teve os primeiros contatos, quem te falava um pouco sobre isso. Enfim, nos fala um pouco sobre como você foi formado na sua sexualidade durante a infância e adolescência. Então, como eu vim de uma família sem referência nenhuma de homens, né? Eh, eu fui uma criança que eu fui crescendo eh, olhando para a figura da menina, eh, algo muito belo, algo que me chamava muito a minha atenção. Então, quando eu olhava para aquela menina, eu achava tão linda, porque na minha cabeça, a menina era mais amada, a menina era mais cuidada, a menina, os pais eles se importavam muito com a figura feminina. E quando eu olhava para a figura do menino, eu não era algo que me agradava, não era algo que me chamava atenção, porque eu não via essa tensão que a menina tem. Então eu passei a olhar para a imagem feminina, para o formato da menina e querer ser parecido, porque eu sendo parecido com a menina, eu tinha a possibilidade de ser amado, eu tinha a possibilidade de ser visto, de alguém que pudesse se portar comigo, que eu como menino não tinha essa importância. Parece que as pessoas e minha família, ela não conseguia eh, trazer a importância para mim, o valor de que ser menino. Então, eu fui crescendo sem essa referência nenhuma. Então, foi aonde eu comecei a viver a transição, que eu fazendo a transição, eu acho que eu tinha a possibilidade de ser visto. E foi aonde eu comecei me ver como mulher trans, foi quando eu comecei me comportar como mulher. Mas quando eu caí no mundo da transexualidade, quando eu caí nesse mundo da prostituição, eu vi que não era tudo aquilo que eu imaginava, que era tudo aquilo que eu sonhava, porque eu era mais um objeto de que realmente alguém que queria ser amado. Então, foi aonde eu comecei a ver que viver o mundo da transexualidade não era tudo isso, né? Era algo mais imaginário meu, era algo mais sobre mim. Então, assim, mas quando eu comecei a entender que ser mulher vai muito mais além do que uma construção, de que uma ideia minha, né? Era muito mais desafiador viver a transexualidade, porque a gente tem que lidar com um mundo totalmente diferente de outros mundos, né? Então a gente tem que lidar com o preconceito, a gente tem que lidar com os nossos traumas, a gente tem que lidar com a nossa dor. Então, são séries de sentimentos que a gente carrega, e quando a gente estamos nesse lugar, né, a gente vê que
que tudo isso que a gente sente, ela não é tão importante, porque o outro está mais preocupado com as suas atrações, já está mais preocupado com os seus desejos, com as suas fantasias, de que parar e perguntar para a pessoa como é que a pessoa ela está. Então, sim, ele não se importa com a sua dor. Se você está bem, se você está mal, isso é um problema teu. Então, eu vim para viver as minhas experiências. Então, eu vim para viver as minhas fantasias. Então, o que você sente, isso é um problema seu. Então, eu fui entendendo, eu fui vendo isso e fui cada vez mais estranhando, né, esse comportamento do mundo lá fora, né? Então, essa ideia de achar que nós devemos viver o que a gente sente, né? Essa ideia de que a gente que viveu que é bom para nós, né? E essa ideia de achar que você é o que você sente, você é as suas atrações, os seus desejos, mas também não fala para nós como vai ser o caminho, né? Então você está dizendo que entrou nesse processo todo buscando atenção, reconhecimento, acolhimento, importância, dignidade. Sim. E parece que nesse caminho não foi o que você encontrou. Não. Tudo que eu encontrei foi pessoas muito mais vazias do que eu, tentando se preencher em pessoas que estavam tentando buscar ser amado. Então, era algo assim que quando eu terminava todo aquele ato sexual com outro e depois me perguntava, isso não faz sentido para minha vida. Então, eu sou só a pessoa que está sendo usado, né? Onde o outro não se preocupa, onde o outro não está nem aí para a tua dor. Então, eu sou o que nessa história aqui? Eu sou só um objeto onde o outro fantasia e me paga para viver o que ele sente. Eu não sou muito mais do que isso que eles fantasiam, né? Então, eram muitas interrogações que vinham sobre a minha cabeça. E muitas vezes eu dizia, Deus, eu não quero ser só isso, né? Eu quero ser muito mais do que o outro vem com as suas ideias, que vem com as suas fantasias. Eu estou cansado de só satisfazer o outro e achar que eu sou essa máquina o tempo todo de prazer para o outro. E é interessante porque dentro desse ambiente, nós vemos a cultura do self gerando satisfação, mas não gera felicidade, porque essas coisas são diferentes. Você até pode realizar o gozo, você pode chegar a um orgasmo, mas você não chega a uma plenitude, a uma paz de espírito, não é isso? Sim, porque às vezes quando acabava a noite, que chegava o dia, e às vezes eu perguntava para mim, será que é normal você fazer tanto programa numa noite e sentir tão vazio ao ponto de eles não ser suficiente para suprir a minha carência? E ainda mais por cima eu vou ter que agora ir ainda para um site de pornô para poder me satisfazer que eles não foi suficiente. Eu vou ver isso por quantos anos na minha vida, né? Então, quando eu olhava para o outro, os amigos meus, e olhava para a beleza deles assim, depois eu perguntava para mim, mas se eu perguntar quantos anos é que eles estão aqui nas ruas, muitos vão dizer que está há 20, 30 anos. Mas é normal essas pessoas de viver esse tempo todo na rua, na prostituição? Cadê essa pessoa, né, esse homem que ele sempre idealizou, que vai amar ele? É interessante porque a gente está falando de um aspecto da sexualidade, mas parece que a sexualidade, de modo geral, na cultura do self,
é uma sexualidade que gera prazer, mas não gera uma realização, não há um propósito. E qualquer que seja, às vezes o vício em pornografia, às vezes a infidelidade conjugal, nós podemos ter várias distorções da sexualidade, mas nenhuma delas preenche o vazio da alma. E aí, Natália, me fala um pouco de como foi que você encontrou o Edivaldo e como você entrou nesse processo de alcançar pessoas na prostituição. Thomas, eu quero só complementar isso um pouquinho, porque antes de falar da minha experiência evangelizando, né, as pessoas na prostituição, mas a gente tem que lembrar que Deus criou o sexo. E o sexo, Deus, ele não criou só para ser feito na dimensão do corpo. O sexo, ele é também conexão. Então, eu entendo quando o Edivaldo está dizendo que muitas vezes ele talvez teve o prazer no corpo, mas ele se sentiu desconectado dessa experiência relacional. E aí eu acho que vem esse vazio, que a gente escuta isso de muitas pessoas que estão na prostituição, que embora ela sabe que ela está ali por dinheiro, que ela, né, muitos dizem para a gente que está ali porque tem necessidades e que o mercado, né, de trabalho não é possível uma pessoa trans trabalhar, ter seu dinheiro, mas a gente sempre escuta, depois de uma relação mais profunda, a gente escuta que essas pessoas esperam também ser valorizadas, estar conectadas. Muitas vezes elas se sentem muito sozinhas, vazias de conexões saudáveis, reais. Então, o sexo sem a conexão, ele faz justamente ao contrário, ele dá essa sensação, embora a pessoa talvez encontrou ali o orgasmo, mas ele dá a sensação de vazio, porque quando a gente está procurando, né, quando a gente está ali em direção ao sexo, a gente não está só em direção ao prazer sexual. A gente quer que a nossa alma esteja conectada com alguém, porque Deus nos fez seres relacionais. Eu acho que é importante isso. E nessa cultura do selfie, o prazer sexual do orgasmo, muitas vezes ele está desassociado dessa necessidade de encontro do outro e de conexão com o outro. Então, por isso que nós vemos pessoas tão sabidas, né, tão performáticas no sexo, mas pessoas que, quanto mais procuram sexo, sexo sem compromisso, sexo fora de uma relação, mais vazias elas se sentem, porque elas não encontram ali essa conexão, esse encontro, essa valorização, né? E falando um pouquinho sobre a primeira vez que eu encontrei o Edivaldo nas esquinas, eu era missionária da Jocum, e eu encontrei ele e ele falou assim: o meu sonho é ser um dia missionário. E eu queria passar por uma experiência na Jocum. E ele falou isso antes de me conhecer. Eu não tinha apresentado que eu era uma missionária da Jocum. Ele me conheceu como Natália, e ali ele contando a sua história, porque nós entendemos que o que a gente leva para a rua, a forma como a gente evangeliza, nós levamos a possibilidade de uma relação. Nós vamos ali com interesse genuíno em relacionar-se com essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas que estão ali nas esquinas, elas se sentem só, elas não se sentem amparadas, apoiadas. Então, o nosso interesse principal é levar ali apoio, cuidado, amizade. Ele estava ali partilhando a vida dele. E nisso, eu falei assim: olha que interessante, eu sou da Jocum. E eu quero dizer para você, um dia você vai viver essa experiência como missionário. E do dia que eu falei isso para ele, do dia que ele viveu essa experiência dentro da Jocum como missionário, foram 8 anos. E nesses 8 anos, ele continuou como trans, mas a gente continuou desenvolvendo conexões, amizade, relacionamento. Então, a gente não só vai ali para falar: olha, você está vivendo uma vida longe de Deus. Nós falamos sobre isso, mas isso está dentro de uma relação, né? Então, a gente constrói um vínculo. E o Edivaldo passou, né, coisas ali muito difíceis, e ele contou conosco para lidar com as coisas difíceis que ele passou.
Então, eu acredito que é muito pertinente falar sobre a sexualidade nesse campo relacional, porque muitas pessoas usam sexo para se conectarem umas com as outras. Então, elas estão ali em direção ao outro, não é só uma questão do prazer que ela quer sentir no corpo, mas é o prazer que ela quer sentir-se abraçada, compreendida, entendida, que as pessoas têm interesse genuíno na vida dela. E o sexo, sem essa conexão, ele traz justamente essa ideia de vazio. Então, foi dessa forma que eu encontrei o Edivaldo nas ruas. Que legal. Esse grupo com quem você foi era o Voz na Rua. Isso, esse grupo era o Voz na E Rua. o Voz na Rua tinha uma ação chamada Voz na Esquina. Isso mesmo. Hoje quem lidera o Voz na Esquina? Hoje, está aqui o líder do Voz na Esquina, o Edivaldo. Que maravilha, glória a Deus por isso. Né? E ele foi discipulado, ele se converteu, foi discipulado e hoje ele está aí amando essas pessoas e cuidando desse ministério. Edivaldo, me fala um pouco de como é que é hoje para você. Hoje você está casado, eu sei que hoje você está bastante envolvido na missão, congrega na nossa igreja de uma maneira ativa, mas o corpo, as memórias, os impulsos ainda, vez por outra, te visitam. Como é que você lida hoje com o desejo, com as memórias? Fala um pouquinho pra gente como é que é o seu desafio hoje. É, é, quando eu vou às esquinas, né, com um grupo, muitos deles nas esquinas, né, os trans e as travestis, elas me perguntam muitas vezes, e aí, como é que hoje você lidar com as suas atrações, né? Eu sempre ouço isso, sempre estou ouvindo isso, porque é um dos maiores desafios que eles têm, de saber como é que depois da conversão, como eles vão lidar, ou eu, né? Então, como hoje eu levo um evangelho verdadeiro, evangelho, sabe, baseado na Bíblia, porque como antes eu vivi, né, antes de conhecer o Voz, né, antes de estar na prostituição, eu já tive uma experiência, né, na igreja, né, eu vivi um tempo na igreja, então era muito sobre fazer. Se você fizer isso, as suas atrações ela deixa de sentir, né? Se você fizer isso, então nada daquilo que muitos trouxeram para mim realmente aconteceu. Então eu ficava tão frustrado porque da ideia que o outro trazia, mas assim, no meu dia a dia não era aquilo que a igreja trazia para mim. E eu ficava muito frustrado porque eu ficava na ideia, né, e a minha oração era assim: Deus, me faz acordar com desejo hétero. Foi muitos anos fazendo essas mesmas orações e cada vez que eu orava, cada vez a minha atração, os meus desejos, eles só aumentavam dentro de mim, né? E quando os irmãos eles oravam e pôr as mãos sobre a minha cabeça, né? Que na cabeça dele tudo era relacionado a demônios, porque se fosse sobre demônio, né? A igreja ela ora expulsar, mas não era só demônio, né? Então havia uma atração dentro de mim que eu não sabia lidar com isso, né? Eu não sabia lidar com isso. A igreja também não sabia lidar com as atrações, com os meus afetos, né? Com os meus traumas. Então eu fui vivendo isso por muitos anos até eu não aguentar viver aquilo ali. Aonde eu volto de novo para a transexualidade e depois de muitos anos ali nas esquinas eu encontro com a Natália, né? Que assim, você estava até nesse dia também, né? Então assim, foi uma noite assim de uma revelação assim profundamente assim que mudou a minha vida, né? Mudou assim a minha forma
de me ver e assim, que era possível eu amar Deus sentindo atração. E eu disse: "Mas agora é tarde, porque eu já estou aqui já", né, então eu tenho vivenciado os piores momentos da minha vida aqui, né. Se a igreja dissesse para mim que eu poderia, ser cristão, sentindo atração, e aonde veio a pergunta-chave, foi quando a Natália disse assim para mim, você sabe o que é a graça?" Eu fiz: "Não, realmente eu não sabia o que era graça", mesmo viciando, sabe, um tempo dentro da igreja, mas eu não sabia. E foi onde ela disse para mim, disse assim: "Então, a graça, ela vai te dar o poder para todos os dias você, lidar com as suas atrações. Você pode amar Deus sentindo atração. Ele vai te dar a estrutura para você, renunciar." Eu disse: "Mas por que não falou isso para mim antes?" E quando vocês foram embora, naquela noite ali, eu chorei muito. Muito porque eu disse: "Agora Deus, agora é tarde para mim. Já estou aqui já afundado", né. Então, assim, não tem como eu fazer a rota de novo. Não dá, porque eu estou preso em muitos vícios aqui. A minha vida está aqui acorrentada, então eu sou o que eu vivo hoje. Eu não consigo mais sair disso aqui. Eu não consigo mais largar tudo isso aqui, né. E eu queria muito ter amado você mesmo, eu queria realmente, viver todos os seus sonhos, mas infelizmente eu estou aqui, né. E o que realmente, vai acontecer é que eu vou para o inferno mesmo. Porque para voltar a viver tudo isso novamente, não vale a pena, então é melhor viver aqui mesmo. Mas aquela mensagem, ela começou a ecoar, né. E eu fui levando isso para minha vida toda, né. E e foi quando, eu olhei para mim numa noite assim: "Deus, mesmo eu não mesmo achando que é impossível eu deixar de sentir atração, mas não é sobre as minhas atrações mais. Eu não vou viver, o que minhas atrações ela diz que eu tenho que viver, porque eu vivi ser tantas de minhas atrações, dos meus desejos e veja onde me levou. Não vale a pena viver o que a gente sente, de que o mundo diz lá fora. O mundo diz lá fora: "Viva o que você sente, viva as suas atrações." Mas quando a gente estamos em perigo, né, quando a gente estamos vivendo em profunda depressão, os que falou que viva o que você sente, elas não estão lá para te apoiar, para te abraçar, né. Ela não está ali para dizer assim, eh eh eh: "Há jeito para tudo." Não tem. Então você fica: "Será que realmente vale a pena?" E eu pude ver que não. Então, Deus, me dá a oportunidade de viver. E foi quando eu disse: "A partir de hoje, eu não sou o que eu sinto. Eu não sou as minhas atrações, eu não sou o que o mundo diz. Eu vou ser o Edivaldo, mesmo sendo difícil, mesmo sabendo que vai ser um desafio viver tudo isso, mas vale a pena, pior eu viver, né. Então eu sei que viver com você é louco." E hoje eu trago essa mensagem para eles, assim: o fato de eu ter me convertido não significa que eu deixei de sentir. Eu sinto atração, mas não são elas que me governam mais. Não é ela que define, não é ela que dá as ordens, mas é sobre a palavra de Deus que diz sobre que eu sou. Eu não sou mais escravo das minhas atrações, né. Alguém pagou o preço pela minha vida, pelo meu corpo.
Então, meu corpo ele não diz mais não diz mais sobre quem eu sou, que eu sei que eu sou hoje. Então, eu não preciso do outro para ser feliz. Eu não preciso mais do toque do outro para me sentir bem, porque a presença dele já é tudo que eu preciso. Então, quando eu falo isso para eles, eles ficam assim, né? Eles ficam. Então quer dizer que você sente sim, mas não é como antes que eu dormia, acordava sexo, que eu dormia, acordava sendo escravo do outro, né? Aonde eu tinha que viver o que o outro queria que eu vivesse. Então, hoje eu olho para mim e me sinto o homem mais feliz, por mais que seja desafiador. Tem dias que eu não sinto nada, porque eh, que hoje eu tenho uma demanda tão grande na minha vida que hoje acordo, então é família, é esposa, é filha, é ministério, é reunião. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Então, tem dias que realmente não sinto atração. Às vezes nem chega na minha cabeça, porque a minha cabeça hoje ela tá tão preenchida de tantas outras coisas que que as minhas atrações ela nem nem lembro que existe, né? Então é esse que é o poder do evangelho, né? Quando a gente somos encontrado com ele, então não é mais atrações que dás ordem, mas o Senhor, né, que diz assim, é assim. Que benção. Muito obrigado por compartilhar a sua história com tanta transparência, com tanta verdade. Aliás, a cultura do self diz que você é o que você sente, mas você acaba de nos dizer que o evangelho te dá poder para governar sobre os sentimentos. Às vezes eles ainda vêm, assaltam você, mas você não é mais o que sente. Você é o que você sabe em Cristo Jesus como filho amado de Deus. Você sabe da sua identidade. Certo. Glória a Deus por isso, muito bom. Natália, fala um pouco sobre o desafio de discipular pessoas com essa luta, com essa dificuldade. Nos assistindo agora, temos muitas pessoas que tanto passam por isso, quanto também gostariam de ajudar. Então, fala para essas pessoas como é que é o processo de discipular pessoas com desafios na área da sexualidade. Eu acho que uma coisa mais desafiadora, que é o que é mais difícil para a gente ajudar as pessoas como o Edivaldo a desconstruir é a ideia de que o que eu sinto tem que ser obedecido. Porque muitas dessas pessoas, elas querem uma vida com Jesus. Elas se encontram com Jesus, mas elas falam, mas eu não sinto. Como eu vou fazer? Porque eu não gosto, no caso, né, do travesti, eu não gosto de mulher. Porque a gente entende muito que o que a gente gosta, o que a gente sente, nos define como pessoas e como propósito de vida. Então, a grande pergunta a ser desconstruída na vida dessas pessoas é porque elas falam, eu amo Jesus, mas eu não consigo amar o que ele sonhou para um homem e para uma mulher, né? A relação entre um homem e uma mulher. E isso é interessante, porque no caso do Edivaldo, o Edivaldo casou, ele tem uma esposa, mas nem com todas as pessoas vai ser assim. Nem todas as pessoas que se encontram com Jesus, elas vão desenvolver talvez uma heterossexualidade, mas quando elas entendem o evangelho, elas entendem que o evangelho transpassa a questão do que a gente sente ser obedecido. Então, muitas fazem uma escolha de não se relacionar sexualmente com alguém e vão viver outros propósitos de Deus para a vida delas. Uhum. E eu sei que é uma conversa difícil isso, porque muitas pessoas, quando uma pessoa se converte, a primeira coisa que as pessoas acham que tem que mudar nessa experiência com o Senhor é o que elas gostam ou não sexualmente. E isso, às vezes, dependendo da história, como você falou, a sexualidade ela é formada na infância, com experiências.
com, né, sentidos. Muitas vezes vai se demorar um longo tempo para isso ser desconstruído. E algumas pessoas, elas não vão dar conta de, às vezes, desenvolver uma atração dentro da heterossexualidade. Mas isso não significa que elas não estarão vivendo o propósito de Deus para a vida delas. Entende? Então, eu acho que isso é a coisa mais difícil para entender de quem discipula e também de quem é discipulado. Porque a gente acredita que o sexo norteia a nossa vida. Então, como viverei sem sexo? Uhum. Muitas pessoas vão viver sem sexo. Eu acho que é uma conversa que a gente precisa de ter, porque Inclusive pessoas que não vão casar, são cristãs e vão abdicar do sexo em si para viver o projeto de Deus. para viver o projeto de Deus, pessoas solteiras, pessoas que às vezes um cônjuge, né, faleceu, às vezes houve uma separação e optaram por viver sem isso. Só que a gente acha que essa ideia de viver sem sexo, ela é absurda. Ela não se pode nem conversar com isso, porque o sexo, ele é aquilo que nos direciona. Eu sou o que eu quero sexualmente. E não é assim. Então, eu acredito que o maior desafio de todos é a gente entender que, em primeiro lugar, Jesus é suficiente. E a sexualidade, ela não é desacoplada dos afetos. Então, Jesus, ele é esse amparo para a solidão. Jesus é companhia. A gente precisa estar inserido numa comunidade, numa rede, onde a gente se sente amparado, né? Existem outros prazeres na vida também. Então, eu acredito que o maior desafio de discipular pessoas vivendo em vícios sexuais é a desconstrução dessa ideia de que sexo é a coisa prioritária na nossa vida. Então, não, muitas vezes a gente pensa porque essa pessoa não quer Jesus. Muitos querem Jesus, mas desconstruir essa ideia, inclusive na vida de alguns cristãos que lutam, né, com vício em pornografia e tudo mais, é desconstruir essa ideia. Eu tenho que obedecer o que eu desejo. A grande questão talvez seja perceber que a igreja é muito freudiana. Ela bota muito o sexo como sendo a coisa principal. Tanto que na abordagem que lhe fizeram antes de você ir para as ruas e na sua experiência na igreja, era sempre focado no comportamento, não no evangelho, não na consciência, mas no sexo em si. Então, a maioria das pessoas que vai evangelizar nesses locais está muito preocupada com como a pessoa vai mudar a roupa, o estilo, a sexualidade, e não, na verdade, em mostrar para ela a beleza do evangelho, né? Porque nós vemos que no evangelho diz que o homem achou um tesouro e ele vai e vende tudo que tem, renuncia tudo para comprar o terreno onde está o tesouro. Parece que a gente está tão focado na renúncia que a gente não mostra o tesouro, e como as pessoas não conhecem o tesouro que é Jesus, elas não são capazes de renunciar. Então a mensagem do evangelho começa com um relacionamento, foi o que eu aprendi com vocês, é o relacionamento. Você me falou, inclusive, nós íamos dispostos a nos relacionar. E você, Edivaldo, falou que tudo que você queria era uma relação que valorizasse. Então, a mensagem do evangelho é essa comunidade que se disponibiliza para se relacionar. Jesus no poço com a samaritana, naquela relação, ele percebe a sede dela, ele oferece a água. Então, eu acredito que esse é o caminho. Ô, Thomas, e um outro desafio que eu creio que é difícil, é porque a gente que está do lado de cá, que vai encontrar uma pessoa na rua, às vezes a gente não tem paciência com o processo dela. Então, às vezes, ela aceitou Jesus e a gente acha, então você agora vai vestir desse jeito, falar desse jeito. Então, faz toda uma performance rápida naquela pessoa que ainda não está dando conta daquela nova identidade. E eu lembro que o Edivaldo, ele já tinha, a gente fazia cultos na casa dele. Então, eu ia para a casa dele e ele juntava ali 6, 7, 8 travestis e a gente fazia cultos ali, aprendizado da palavra.
E teve um dia que ele falou assim: eu já recebi Jesus, eu tô agora me desconstruindo e estou agora vivendo a parte da renúncia para, de fato, eu assumir a identidade que Cristo me deu. Só que isso foram 3 longos anos. E nunca eu julguei e falei assim: não, você não se converteu ainda porque você ainda não está. Só que porque você ainda não está do jeito que eu acho que é um homem. Então, esse processo, ele precisou acontecer, ele foi lento, ele foi sem imposição. Então, eu lembro que aí ele chegou um dia para mim e falou assim: nós nunca falamos para ele, você tem que cortar seu cabelo e agora você tem que vestir desse jeito. E um dia ele chegou, vai ter o próximo acampamento, e chegou o meu tempo. Eu não sou mais Jaqueline. Internamente, eu não me sinto mais Jaqueline, que era o nome que ele usava como, como travesti. E nesse acampamento eu quero cortar o meu cabelo, eu quero fazer esse processo de destransicionar. Eu falei: tem certeza, é isso que você quer? Nós nunca colocamos para ele. E eu lembro que ele foi, cortou o cabelo. Muitos trans que estavam ali falaram: eu queria ter essa coragem. Foi um momento muito bonito. E aí, depois, quando ele se olhou no espelho, ele chegou no meu ouvido e falou assim: Natália, eu não estou gostando de mim, não estou me reconhecendo, estou em crise. E foram meses de crise com esse novo lugar. E não foi fácil. Mas, do lado de cá, o nosso desafio é ter paciência com esse processo do outro que está se desmontando e se remontando em Cristo. Hoje você tá bem com você mesmo? Sim. Assim, assim que quando, né, eu corto o cabelo, tudo porque você se vê tantos anos, né, como trans, né, e agora quando você corta o cabelo, que, né, você desconstrói tudo aquilo que você construiu, né? É como se você constrói a sua casa e agora você vê a sua casa agora, né? Não é? Sendo Desmoronando. derrubada, né? Então você toma aquele susto, né? E na hora eu queria pôr um boné, na hora eu queria fugir de tudo aquilo ali, né? Porque quando você agora se depara agora diante do espelho, né? E vê que você não é mais aquela pessoa onde você construiu a vida toda, né? Você toma um susto. Eu tomei aquele susto que no momento, para mim, estava tudo sendo lindo, tudo sendo bom naquele momento, mas quando tive que lidar com a realidade mesmo, né, sem aquela montagem, né, foi triste, fui tomado pela tristeza, né, naquele momento. Então, assim, foi meses, sem querer olhar para o espelho. Então eu vestia, tirava a roupa, nada estava bem. Eu ainda tinha um trocadinho ainda, então assim, o trocadinho que eu tinha, eu pegava Uber todos os dias para não lidar com o povo lá fora, para não ouvir o que o outro tem para falar sobre mim, né? Então foi um desafio assim para mim. Tu sente que alguém te forçou a isso? Não, porque foi eu que cheguei e falei no grupo em casa, né? Então eu estava me preparando para viver isso, né? Eu estava tentando ver qual a forma, qual a maneira de viver esse escândalo da graça. Eu sabia que seria desafiador para mim, mas eu estava disposto a viver aquilo ali, né? Então foi quando eu me desmontei, foi quando realmente eu entendi, né? Porque a mesma forma que a Natália me discipulou por anos, é a forma que hoje também eu discipulo. Não é sobre cortar um cabelo, não é sobre tirar uma prótese, mas é sobre entender a graça. Porque quando a gente entende a graça, o Senhor faz o caminho conosco. Não dá para fazer o caminho se a gente não entender essa graça. Vai ficar só simplesmente um rito, um ritual, né, que você vai fazer para o outro.
mas quando você entende que realmente você foi encontrado nele, né? E que você foi alcançado verdadeiramente, então não importa o tamanho do desafio que você vai passar e vai viver, porque a gente está disposto, né? Então, assim, e quando eu fiz essa oração, eu disse assim, Deus, eu estou disposto, agora é o momento, né? Vivi por muitos anos nessa identidade, vivi muitos anos acreditando que eu sou as minhas atrações e os meus desejos, mas hoje, perante ao Senhor, perante o que o Senhor diz que eu sou, então eu abro mão da minha identidade para viver os seus sonhos, para viver o seu propósito, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, não importa o que eu vou passar, o que importa é que eu vou viver, porque pior já viver. Então, viver o que o Senhor tem sobre minha vida é luto, né? Então, é o que eu prego hoje. E se eu perguntar, se eu perguntar a cada travesti, cada trans que vai para o nosso encontro que a gente fazemos em 15 dias na nossa igreja, e perguntar a ele, ou a Natália, ou você, quantas vezes o Edivaldo chegou aqui para dizer para vocês que vocês têm que cortar o cabelo para virar homem? Você vai ouvir dele nunca. Porque eu entendo que o evangelho é sobre processo. E a gente precisa, porque não dá para a gente ser o que o outro apressa a gente ser. Quando eu vou às esquinas, hoje tem um nosso irmão trans, né, que eu admiro ele hoje, assim, você vê a beleza do evangelho, assim, encarnado dele, assim, que você, assim, se deixar, a gente passaria a noite ouvindo sobre o que o evangelho está fazendo na vida dele. Então, assim, é algo extraordinário você ver uma pessoa que é... do Péricles? Não, outro trans que a gente está investindo na vida dele, Está em processo. que está em processo. Então, assim, ele hoje prega para nós. Então, hoje eu vou com a equipe fica assim, que se admira e vê o evangelho assim, de uma forma tão profunda que ele já entendeu. Então, assim... É de dentro para fora. então hoje ele prega, se você pegar, hoje eu vejo no status dele o tempo todo, é versículo bíblico. Você vê hino. Então, assim, hoje ele fala do evangelho de uma forma, e olha que ele nunca foi cristão, né? Porque geralmente pessoas que têm essa atitude foi porque já foram cristãos antes, né? Na adolescência, mas ele nunca foi. E você vê assim, e ele diz assim, Edivaldo, vai chegar o tempo, né? E Edivaldo, você, entrando num outro assunto, você casou, mas casou com alguém que te conheceu ainda na tua versão anterior. Sim. Conta pra gente um pouco dessa história. Eita, é loucura, né? É louco, que foi até louco para mim isso também. Foi para mim um grande desafio, porque não era algo que eu sonhava, não era algo que eu esperava. Eu nunca sonhei que iria um dia casar com uma mulher. Não era algo que eu fantasiava, né? Então, toda a minha vida eu sonhei me relacionar, casar com um homem. Então, toda a minha construção era um homem. Então, aí foi quando a Renata chega, né? E tudo começou com amizade, foi no tempo que vocês começaram a fazer esse trabalho nas ruas. Foi nos primeiros meses que vocês chegou nas esquinas, e foi o primeiro ano que eu conheci ela. Assim, quando vocês começaram a fazer o trabalho nas ruas, Renata, ela surge, que Renata, ela tem umas amigas trans, né? E Renata sempre ia para conversar com ele, levar o lanche, que ela trabalhava numa lanchonete, e sempre ela trazia hambúrguer para alguns amigos meus. E ali a gente foi conhecendo tudinho, e depois de uma roda de conversa, né, numa mesa, e ela chega assim para mim e faz assim, Jaque, eu te amo. E eu olhei para a cara dela, simplesmente, eu também te amo.
né? Ela, mas você não está entendendo o amor que eu sinto por você. Eu digo, estou entendendo. É um amor de amigos? Ela disse, não. É um amor que vai muito mais além. Eu disse, não. Não tenho condições de viver isso. Então, assim, eu não sou a pessoa que realmente que você sonhou para viver. Você não consegue ver que a vida que eu levo, eu não tenho condições de amar você, eu não tenho condições de assumir um relacionamento com você, né? Então, eu não vou dar conta de viver essa experiência com você, que primeiro eu nunca vivi isso. Quantos anos depois tu estava casando com ela? 18 anos depois. Eu conheci ela, ela tinha, na época, 15 anos, depois de 7 anos. Aí foi a minha primeira experiência com ela e até hoje. Então, faz o quê? 7 anos que nós estamos, né? 5 anos casados e 2 anos que o primeiro ano que eu vivi com ela como um trans, o segundo já como um convertido, né? Então, para mim viver esse relacionamento com ela como trans foi muito difícil para mim, porque eu fui contra a minha identidade, né? Eu fui além da minha identidade, daquilo que eu construí, né? Então era confuso para mim. Eu queria largar ela porque não era legal aquilo ali. Então, assim, eu queria sair dessa relação porque não era certo o que eu vivi. Então, na minha cabeça eu estava enlouquecendo. E foi onde eu comecei a pedir ajuda a alguns amigos e assim, e muitos eles diziam para mim que eu estava louco, né? E realmente eu estava tendo a sensação que eu estava ficando louco. Porque assim, para quem acreditou tanto, né, na sua identidade, que viveu tanto tempo na sua identidade como trans e agora se relacionando com a mulher, eu amava viver aquele momento ali. Mas depois eu vinha a culpa, né? Não, mas como você é trans, como é que eu vivi esse conflito, esse dilema o tempo todo, né? Que não era certo, né? Então foi aonde um dia eu pedi ajuda até a Natália, esse tempo, acho, não sei se a Natália, ela lembra, mas para mim era algo muito difícil, né? Porque eu não sabia o que era amor, né? Eu não sabia essa sensação do que é amor, do que é paixão, porque eu não me permiti viver esse amor, né? Então, ela chegou na minha vida, virou, sabe, bagunçou tudo, né? A minha cabeça toda, a minha construção, aquilo que eu sempre acreditei. E quando eu me converto, foi aonde realmente eu tive uma aula sobre amor. Aí foi aonde que eu entendi o que era amor, né? E foi aonde quando eu comecei agora a sonhar viver o casamento. Porque assim, ela sonhava totalmente diferente de mim. Ela queria algo mais junto, ela queria sair de dia. E eu não me permitia sair de dia, porque eu carregava uma imagem, eu carregava algo que se a sociedade me visse sem maquiagem, elas iam como é? Elas iam me apontar, elas iam, como é? Me filmar, ia jogar nas redes sociais. Então, eu tinha medo dessa reputação, de ver eu sem a maquiagem, porque maquiado era uma coisa, e se maquiagem era outra. Eu já não me via mais belo sem a maquiagem mais por conta das drogas, por conta né, das bebidas, por conta de muitas outras coisas que eu vivi. Então, já não me via mais aquela pessoa que me vi mais jovem, né? Eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de sair de dia. Eu tinha vergonha das pessoas me olhar de outra forma. E hoje o Senhor curou tudo isso. Sim, sim. Hoje você se sente bem diferente. Sinto muito diferente. Se deixar, se deixar, eu ando o dia todo de ônibus, de metrô, né? E quando eu assumo isso, né? Que eu tinha o meu trocadinho, quando eu vi que só tinha agora 13 e pouco, descer agora, eu não tenho mais dinheiro de Uber, vou ter que pegar agora o metrô. Ter que se expor, né?
E foi aonde eu tive que andar agora para todo mundo ver quem eu era, né? E foi aonde eu comecei agora a andar com Renata. Foi onde eu comecei a aprender a andar de mão dada. Foi onde eu aprendi a ir para o shopping. Era um desafio para mim, porque como eu ainda tinha muito trejeito, né? Eu olhava para ela, eu sentia vergonha. Era uma luta terrível, né? Então, mas mesmo assim, ela pegava na minha mão, vamos. Não importa o que as pessoas vão dizer sobre quem nós somos, o importante é que nós estamos bem. Então, eu comecei realmente a viver uma vida que eu nunca vivi. Então, eu passei a amar, sair, né? Então eu procurava sair todos os dias. Então, assim, quando eu entendi a liberdade, acabou-se. Então, até hoje. O evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Sim. Glória a Deus. A gente está chegando ao final, mas eu quero fazer a última pergunta. Vocês vão ter direito a fazer as considerações finais, mas eu queria te fazer uma pergunta objetiva. Edivaldo, qual é a sua missão hoje em dia? Hoje a minha missão hoje é proclamar o evangelho nas esquinas. É levar o amor de Jesus para os vulneráveis e dizer que para eles e para elas que é possível. Que não é sobre os traumas delas, não é sobre as dores delas, não é sobre as atrações dela, mas é sobre alguém que decidiu amar ela, que decidiu pagar o preço de redenção para que elas sejam livres. Então, a minha missão hoje é isso, é trazer a identidade de Deus sobre elas, que ela não só o que elas vivem, o que elas fazem, mas ela é muito mais do que o que elas sentem, né? Então, ali das esquinas você vai encontrar filhos de pastores, filhos de missionários, né? Então, cada pessoa que eu encontro e escuto as histórias assim, e você vê o cuidar de Deus ali, mesmo ele longe, sabe, do propósito de Deus, mas a gente tem que entender que eles ainda continuam sendo a imagem e semelhança de Deus. Isso não perde. Querendo ou não, eles ainda carregam os atributos de Deus. Então, se eles carregam ainda a imagem de Deus, né? Então, existe um Criador que se importa com eles, que ama a vida deles e que se importa com a história dele. Então, alguém precisa. A igreja tem que entender que não é sobre estar na nossa zona de conforto, mas é sobre ir além da igreja, né? É sair dos quatro cantos da igreja e o encontro dos vulneráveis, porque se a gente vê biblicamente, a gente vê que Jesus vivia pouquíssimo dentro dos templos. Se a gente vê que Jesus ia ao encontro. Aí você vê que Jesus vai ao encontro da mulher samaritana. Você vê que Jesus vai ao encontro dos doentes. Então, assim, você não via ele parado, né? Você vê a humildade dele de chegar para aquela mulher, mesmo ele conhecendo a história daquela mulher, mesmo ele sabendo a dor que aquela mulher carregava, mas ele decidiu o encontro dela. Ele decidiu ir na saída dela, né? na dor dela. Ele podia resumir tudo, mas ele preferiu se relacionar, ele preferiu conversar, ter uma conversa, né? Para resolver o problema. Então, assim, quando a gente olha para aquele paralítico que viveu 38 anos ali né? naquele tanque ali, né? Não era sobre o que ele vivia, era sobre levanta-te e anda. Mas você vê o amor de Jesus no encontro. E por que a gente, como igreja, não vamos fazer o que Jesus? Porque foi isso que ele nos chamou. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Será que a gente tem ido? Será que a gente tem saído da nossa zona de conforto? A gente fomos chamados para levar o evangelho, né? Então, se sinta convidada pelo Senhor de ir por todo mundo pregar o evangelho. Amém. Que Deus te abençoe muito, meu irmão. Que bom
que o Senhor possa te usar para alcançar muitas outras pessoas, como já tem sido, que a sua missão seja cumprida. Natália, deixa uma mensagem para as pessoas que sofrem na área da sexualidade. São pessoas que vêm conflitar os seus desejos sexuais com a sua fé. O que essas pessoas precisam saber para a gente encerrar esse papo trazendo um consolo e uma direção? Eu acredito que todos nós, quando nos encontramos com o nosso Criador e entendemos o propósito dele, nós precisamos ser desmontados. No caso das pessoas transexuais, às vezes o desmonte dele vai ser dessa identidade, né, construída em cima dos desejos, né, de outra identidade que é diferente daquilo que Deus o criou. Mas todos nós, quando a gente se depara com o Senhor, a gente precisa ser desmontado. E na nossa história, nós carregamos feridas, nós carregamos dores, nós carregamos traumas, e tudo isso afeta a nossa forma de sentir, de perceber, de nos relacionarmos, e afeta a nossa sexualidade. Então, muitas vezes a gente quer tratar a nossa sexualidade como algo simples. Ela não é simples. São processos que a gente precisa de perceber-se por dentro. Não é um mecanismo rápido que uma chave gira e você entende tudo e você está livre. É um lugar de sofrimento. Transformar-se em qualquer área da vida é um lugar de sofrimento. Mas eu acredito que Jesus, ele nos encontra nos nossos afetos também. Ele nos encontra no nosso propósito, ele nos encontra nas nossas convicções, mas ele nos encontra também como esperança, como amor, como companhia. E a igreja precisa ser esse lugar de rede. A igreja precisa ser esse lugar de comunidade, onde a gente abraça os solitários, onde a gente entende o processo daquele que está dando seus passos em direção a desmontar-se, não só, né, na transexualidade, mas em outros processos. Então, eu acredito que em Jesus há paz, em Jesus há direção, em Jesus há desmonte, em Jesus há companhia, em Jesus nós estamos crescendo, estamos avançando. E que essa igreja, né, que é a Igreja Rio e que outras igrejas, que nós possamos ser comunidade para os que se sentem desolados, para os que se sentem tristes, para os que se sentem perdidos, para os que se sentem desconectados, e que a gente entenda que em Jesus a gente tem cura também para os nossos vícios, né? Tem muita gente que já desistiu de lutar, porque vive nisso há tantos anos, mas em Jesus há uma nova forma de ver, sentir, viver, né? E Jesus tem liberdade para nós. E é isso. Muito obrigado, gente. É isso. Estou muito feliz com o nosso papo. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir esse tema tão relevante. E não esquece de se inscrever no nosso canal da Igreja Rio. Tem mais conversas como essa vindo por aí. Então a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast Menos de Mim, superando a tirania do ego. Até lá!